Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Tony Arrion e é um prazer estar com vocês aqui no BCB Global Bar Week e a gente vai falar um pouco sobre criatividade. É claro, a criatividade ela flui intensamente no nosso meio, mas quantas pessoas têm realmente um processo criativo que eles podem replicar o tempo inteiro? E é isso que eu vou falar com vocês hoje, é sobre um processo criativo que você pode usar para criar um drink, para criar um cardápio inteiro, para desenvolver o conceito de um bar ou de um negócio novo, e pode ser usado em N coisas não relacionadas ao bar ao longo da vida de vocês. Espero que vocês curtam bastante e eu fico super à disposição de vocês nas redes sociais, caso fique alguma dúvida sobre essa apresentação, tá? Vamos pular aqui nos slides, de vez em quando eu volto aqui para fazer algum comentário com vocês. Muito bem, então nossa palestra de hoje chama o Design dos Drinks, o processo criativo aplicado à coquetelaria. Como eu disse para vocês, eu sou Tony Arrion. Eu sou Tony Arrion. Eu tenho um passado muito diverso, estudei engenharia mecatrônica, depois estudei design de produtos, fiz um MBA em gestão e tô desde 2001 na coquetelaria e tô com a Mixing Originals, que antes era Mixing Bar, desde 2005. E os últimos 7 anos eu dediquei a criar drinks e estratégias para marcas de bebida, principalmente no portfólio Bacardi, ali entre as várias marcas que eles têm. E hoje a ideia é unir um pouco o meu conhecimento do design com o que eu aprendi criando estratégias e criando coquetéis para essas marcas de uma forma muito informal, então fiquem à vontade para relaxar um pouquinho. Vai ser uma palestra com bastante conteúdo, então aconselho que vocês anotem bastante. E quem nunca teve um desafio de criar de ter uma ideia nova, ter uma ideia criativa e começar com uma folha de papel em branco e ficar travado? Eu acho que quase todo mundo já passou por isso, independente de qual o seu meio criativo, se você é um bartender, ou se você é um designer, ou se você é um escritor. A página em branco, muitas vezes, ela é algo que afronta a gente um pouco. Então é difícil dar o primeiro passo. E é exatamente para desbloquear essa primeira página em branco que essa palestra serve. Depois para a gente reorganizar nossas ideias, tá? Por favor, anotem o máximo possível, porque eu vou passar muito rápido sobre alguns conteúdos e vou dar algumas dicas de onde vocês podem estudar um pouco mais sobre alguma metodologia. Então não deixem de fazer anotações. Se você está sem um papel e uma caneta agora, aproveita que eu estou na introdução, vai lá, pega um papel e uma caneta, porque você vai precisar, senão depois você se arrepende, tá? E tem N mitos que circundam a criatividade. E muita gente acredita que eu não sou criativo, eu não sei criar, eu não sei imaginar, mas isso é algo que todo mundo nasce sabendo. E ao longo da nossa evolução, a gente vai perdendo um pouco o dom criativo. Isso acontece muito por causa do sistema de ensino, de outras pessoas acabam podando a gente um pouco. Eu queria convidar vocês a voltarem a ser um pouco mais criança e liberarem um pouco mais a criatividade de vocês nessa apresentação. Tá? E a gente vê muitas pessoas geniais no nosso meio que criam coquetéis que são quase peças de arte, e quando você vai conversar com essas pessoas, você repara que N delas tem um processo criativo que parece um pouco com isso. Ele é todo embolado, ele parte de uma inspiração momentânea e não necessariamente ele é um processo linear que você consiga replicar. E é sobre isso que a gente vai falar muito aqui hoje. Então, como que profissionais que são pagos, e muito bem pagos, para serem criativos, conseguem desenvolver um processo ou uma metodologia para criarem sempre, independente de uma inspiração ou de um momento de eureka na vida deles? Existe uma metodologia e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. E a gente já escutou N frases sobre criatividade, e uma delas do Thomas Edison é que a criatividade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não sei se foi o Edison que realmente disse isso, há controvérsias, mas a realidade é que realmente, para ser criativo, a gente depende de trabalhar e de se aprofundar
e de se treinar o tempo inteiro, tá? Eu vou entrar um pouquinho no que é a criatividade, o que é um momento de inspiração e o que é o processo criativo. E o processo ou a metodologia criativas são o nosso ponto principal dessa conversa aqui hoje, tá? Então, vocês vão ver que no topo da tela vai ter sempre essa linearidade do que eu estou falando nesse momento para ajudar vocês ajudar vocês a seguirem, porque o assunto é realmente um pouco denso. E é claro, vocês têm ali também minhas redes sociais. Se quiserem dar um print de alguma coisa e compartilhar e me marcar, vai ser incrível, tá? Então, nosso primeiro assunto é inovação versus criatividade. Tem uma frase, eu não sei quem disse essa frase, mas eu acho ela genial, que diz que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. E o que isso quer dizer, em realidade? Quer dizer que não adianta você só ser criativo se você não está colocando um uso nessa criatividade. O que a gente está buscando, na verdade, é a inovação, é aplicar a nossa criatividade a algo que seja útil, a algo que gere um retorno e, muito possivelmente, que esse retorno seja um retorno monetário. Tá? E, claro, a habilidade de inovar e a criatividade são provavelmente algumas das habilidades que vão ser as mais bem pagas desse século que a gente está agora, tá? Então, como que vai ser a estruturação da nossa palestra aqui hoje? Primeiro, a gente vai falar sobre você, como você pode desenvolver uma cultura criativa e algo que melhora a sua agilidade de raciocínio, sua facilidade para ter boas ideias, e depois a gente vai entrar num processo. E é muito importante vocês entenderem que a cultura criativa, ela só depende de você. Não tem nada, não independe de quantos cursos você fizer sobre criatividade, se não vier de dentro para fora, provavelmente é algo que não vai funcionar tão bem, não vai te ajudar tanto. Então, preste bastante atenção, porque essa parte aqui, independente do processo, ela pode te acelerar bastante na carreira, tá? E, gente, criatividade e o nosso cérebro é igual um músculo. Se você não exercita, se você não está constantemente fazendo ele trabalhar, ele acaba definhando, ele acaba atrofiando. Então, esforcem a cabeça de vocês. Não tem como ser criativo sem colocar um pouco de esforço, tá? E, para mim, uma das chaves de você ser uma pessoa mais criativa é a curiosidade. Para mim, a curiosidade é o nosso maior bem, é o que move a humanidade, é o que fez a gente conseguir inovar e sair lá do fogo, sair lá da pedra, para descobrir novas coisas. E as novas coisas que a gente descobre acabam alimentando e acabam virando uma bagagem. E essa bagagem, eu gosto de chamar ela de cultura. Eu escutei essa frase até muito recentemente, não sei exatamente quem foi que cunhou essa frase pela primeira vez, mas eu achei muito aplicável ao meu tipo de aprendizado. E essa frase é: a cultura é o que sobra depois que você esquece o que aprendeu. Então, é legal você estar exposto a uma série de conhecimentos diferentes, mas o que acaba sobrando para você é um tiquinho que você acabou esquecendo, sei lá, como que faz uma conta, ou uma fórmula, ou algo assim, mas você é a percepção mestra de que aquilo ali existe, aquilo ali vai te ser útil em algum momento, tá? E a gente tem que lembrar, pessoal, que o nosso cotidiano, se você não sai um pouco do seu cotidiano, você não tem experiências novas. Isso não te ajuda a criar uma bagagem e principalmente um repertório que vai ser extremamente necessário quando você precisar ser criativo. Então sai do feijão com arroz e vá viver experiências novas. Vivencie culinárias novas, culturas novas, línguas, estilos de música, pessoas lindamente estranhas. Tudo isso agrega para você criar um repertório pessoal. E tenha um hábito de questionar, de entender como que algo funciona e de se perguntar o tempo inteiro, tá? E tem alguns pequenos exercícios que você pode fazer no dia a dia, ou pequenas atitudes que você pode fazer no dia a dia que vão te ajudar a criar uma cultura um pouco mais criativa. A primeira delas é: pare de mentir para você mesmo. A gente fala muitas vezes: eu não sou criativo, eu não sou imaginativo. Para de falar isso. Esse é o primeiro bloqueio que você coloca, ou algumas pessoas colocam em si mesmas. A segunda é: desenvolva fluidez de pensamento. Pense em várias coisas rapidamente, faça pequenos exercícios, tipo sudoku ou palavra cruzada, coisas, sabe? Mantenha sua mente ativa para você ganhar essa fluidez e vai te ajudar muito na criatividade também. Outra é: desenvolva um senso crítico, um pensamento próprio. Analise as situações e tenha a sua própria interpretação daquilo ali.
A próxima é seja flexível. Se você é o cara que está sempre certo, você tem todas as respostas para as questões do mundo e não está disposto a escutar outras pessoas, dificilmente você vai aprender e dificilmente você vai se tornar uma pessoa um pouco mais criativa. E a hora que eu digo você, não estou falando para você que está aí me escutando exatamente, eu digo nós, tá? E outra é, seja mais imaginativo. E eu digo imaginativo não no sentido de criar novas coisas, mas pense na sua cabeça situações, ensaie o que você vai falar antes. Sabe quando você era criança, você tinha um brinquedo, pode ser uma boneca, pode ser uma nave espacial, um aviãozinho, um caminhão, e você saía andando com esse caminhão, bolando um trajeto, o trajeto muitas vezes nem existia. Se dê a liberdade de imaginar pequenas coisas ao longo do seu dia. E é claro, mantenha um diálogo constante com você mesmo. Rebata consigo mesmo ideias e como é que será que isso funciona? Eu acho que é assim. Não, eu acho que não é. Eu tenho muito hábito de fazer isso e eu acho que me ajuda demais, tá? Então, se você faz esses pequenos exercícios de imaginar, de dissociar para que uma coisa serve, para que isso aqui serve? Ele serve para carregar um telefone. Mas o que mais que dá para você fazer com isso aqui? Dá para você chamar uma pessoa, dá para você carregar uma caixinha Bluetooth, dá para você fazer umas anteninhas. Então, seja mais imaginativo, isso vai te ajudar muito na parte criativa. Seja até meio bobo, sabe? A gente ser mais bem-humorado, ser mais bobo, no ótimo sentido da palavra, ajuda muito na criatividade. E, é claro, antes da gente pensar na criatividade quando o assunto são drinks, você tem que dominar o seu básico. Não adianta você querer sair inventando coquetéis ultra mirabolantes se você, número 1, não vem educando o seu paladar, não vem gerando experiências para o seu paladar, e se você não conhece bem os seus clássicos, não conhece os fundamentos, não conhece a linguagem da coquetelaria, suas ferramentas, etc. Então, o principal, antes de sair criando coquetéis, é importante você ter um fundamento muito bom. E isso você pode conseguir através dos anos ou criando uma maneira de você testar drinks que são super clássicos, mas você nunca teve a oportunidade de trabalhar no seu bar, lendo alguns livros. E hoje tem muitos livros em PDF, os livros são muito mais acessíveis e até livros que são difíceis de conseguir, você tem mais. É claro, olhando sites de coquetelaria, a gente tem Mixology News, a gente tem Bar Virtual, a gente tem Gifford's Guide e uma série de outros. Tá? Então, esse conhecimento básico, ele depende de você. Pode vir através de vivência, pode vir através de estudo. Legal? Então, esses são alguns dos pontos principais sobre você criar uma cultura criativa. Você tem que manter sempre em mente que a hora que você faz o processo criativo, é muito importante você agregar o que você aprendeu lá atrás como uma cultura criativa para você mesmo. Você aprende muito com as suas experiências e com as experiências dos outros quando você vivencia alguma coisa. Isso vai te dando uma bagagem, vai te dando um repertório mais criativo, tá? Vamos entrar agora no processo criativo em si, que é o nosso tema principal aqui desse encontro. Então, como que pessoas criativas fazem para estar sempre criando consistentemente e com excelência? Eles usam uma metodologia criativa que ela é muito fácil de ser replicado por cada um e ela tem muito espaço para ser adaptada para o seu tipo de pensamento, para o seu tipo de projeto. E ela passa primeiro pela preparação, um estudo, né? Depois passa por uma geração de ideias, em seguida você vai fazer uma filtragem dessas ideias, depois você vai testar suas ideias e você vai avaliar o que deu certo. E eu vou caminhar com vocês em cada um desses passos agora, dando algumas dicas que eu aprendi nos meus anos estudando design e que eu fui pegando ao longo dos anos também fazendo criação para marcas de bebida, aqui para Mixing, etc. Aqui na Mixing, a Mixing era uma empresa de eventos antes dela ser uma fábrica de mixers deliciosos e ingredientes para coquetéis. E a gente passou mais de 10 anos fazendo pouquíssimos cardápios que realmente, pouquíssimos eventos que tinham cardápio. A gente fazia criação de coquetel muitas vezes na hora e a pessoa contratava a gente pelo pacote de ingredientes que estão inclusos no evento. E, é claro, isso nos permitia criar muito rápido, exercer uma criatividade muito intensa e adequar a coquetelaria ao perfil de paladar de cada um.
Porque a nossa ideia sempre foi que existe um coquetel ideal para cada tipo de paladar em cada ocasião. Então, isso forçava a gente a criar muito rápido. Então, muito dessas ideias aqui, a gente conseguia aplicar no dia a dia, tá? E lembre-se que o processo, ele não é exatamente linear. Você pode voltar em qualquer etapa do processo que você vê que você precisa. Por exemplo, não fiz uma pesquisa muito intensa, não me preparei muito bem. Ou, eu não estou com ideias muito boas para trabalhar na parte de filtro, então eu vou voltar e vou gerar mais ideias. Então, fique à vontade para voltar no processo e reestudar ou revisitar algum ponto que não ficou extremamente sólido no passado, tá? Então, vamos lá. Então, eu acredito que vocês estejam vendo, no topo da tela aqui, a gente tem qual etapa do processo que eu estou conversando, tá? Então, a primeira etapa é a preparação. E a preparação, ela é uma etapa de pesquisa e de imersão em cima do assunto ou do problema que você está tentando resolver. E o problema pode ser um drink, pode ser uma ação comercial, pode ser o nome do seu bar, pode ser o conceito, pode ser um cardápio inteiro. E é lógico, se for um projeto muito grande, é ideal que você repita esses passos aqui para pequenas fatias desse projeto, para você não enlouquecer com uma coisa grande demais na mão, tá? E a pesquisa, para mim, ela é o coração ou ela é o essencial para qualquer projeto de criação, tá? Você tem que absorver o máximo possível sobre o assunto que você está lidando. E o assunto, muitas vezes no design, a gente chama ele de problema. E eu vou falar um pouquinho de definir o problema daqui a pouco. Então, tente absorver o máximo que você puder sobre o assunto que você está querendo. E é lógico, se o assunto é um coquetel, por exemplo, a sua parte de cultura criativa e seu conhecimento prévio podem ser aplicados aqui. Mas tenta expandir seus horizontes. A gente vai falar disso um pouquinho mais. E, gente, em todo o processo de criação, se você faz uma pesquisa superficial, você vai ter uma solução rasa. Você realmente tem que passar do que é mundano, do que é o conhecimento comum e entrar dentro do conhecimento muito mais específico, tá? Então, foca no problema e a sua ideia é realmente resolver e ser o mais profundo e mais específico possível. Legal? E aí você começa a definir o que é o briefing, ou o que é a definição do seu problema, tá? E é muito importante aqui que você anote tudo, todos os passos. Você tem um arquivo, algumas pessoas preferem fazer isso digitalmente, a maior parte dos designers que eu conheço, ou pessoas criativas, preferem usar caneta e papel, porque te dá uma certa fluidez e dá um dinamismo, mas você pode usar as duas coisas ao mesmo tempo, é o que eu costumo fazer em grande parte dos projetos, tá? Mas você tem que estabelecer quem, como, onde, com quem, quanto que isso vai custar, o porquê que você está fazendo isso, e uma dica muito legal é o porquê pode te esclarecer muito. Quando você tem um problema na mão, tipo assim, preciso criar um novo carregador de telefone. Por que você precisa criar um novo carregador de telefone? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de usar o carregador atual que nós temos. Por que elas estão tendo dificuldade de usar esse carregador que nós temos? Porque ele não tem um formato muito ergonômico. Tá, por que ele não tem um formato ergonômico? E aí você começa, quando você se pergunta por que do seu problema, do problema que você propôs 5 vezes, você consegue chegar na raiz do que você está realmente tentando criar. Claro, você tem que ser autêntico e o mais aberto que você pode ser consigo mesmo quando você faz essas perguntas. Porque se você falar assim, preciso desenhar um novo cardápio de coquetéis. Por quê? Porque o bar precisa ganhar dinheiro. Você não está chegando à raiz do seu problema. Você pode responder, por exemplo, por que o cardápio atual não está atendendo a demanda dos clientes? Por que não está? Porque o cardápio é longo demais ou é curto demais. E por que ele é longo demais? Porque a gente tentou abraçar o mundo, a gente viu que não dá. E tá, e por que você tentou abraçar o mundo? Porque a gente não tinha um direcionamento muito bom para quem seria o público-alvo do bar. Então, muitas vezes, seu problema, você reparou que não é necessariamente o cardápio, mas você pode achar que a solução para esse problema que você está tendo é o cardápio,
Mas a gente viu que a solução é, seu bar está um pouco sem direcionamento. Então, talvez você precise trabalhar o direcionamento e fazer a pesquisa em cima do direcionamento e depois fluir para desenvolver um cardápio. Só um exemplo, tá? Vamos lá. E tem que se ficar muito, 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 muito atento à ocasião de consumo que você está criando, por exemplo, um coquetel. Eu e Rafael Mariatti, a gente fez uma palestra super extensa, gigantesca sobre a ocasião de consumo ano passado no BCB São Paulo. A gente não vai ter tanto tempo para entrar na ocasião de consumo aqui nessa palestra sobre criatividade, mas a ocasião de consumo é a primeira coisa que você tem que definir quando, por exemplo, você está criando um coquetel ou criando um cardápio. E um exemplo que eu sempre uso para esse tipo de coisa é, imagina que você está na sua casa no domingo à noite, vendo já os gols do Fantástico, já está rolando os cavalinhos ali, e fim da noite te bate aquela fome. E aí você vai pedir um delivery. O que você vai acabar pedindo? O que faz mais sentido para aquela ocasião? Você pediu uma pizza ou você pediu uma feijoada completa? Provavelmente todo mundo aí pensou na pizza. Isso quer dizer que você não gosta de feijoada? Não, não quer dizer que você não gosta de feijoada. Você pode adorar feijoada como eu. Mas no domingo à noite, eu vou querer comer uma pizza. Então, o fato de você estar pensando a ocasião, você leva também em consideração o gosto das pessoas. E aí, eu consegui, mais uma vez, emplacar um dos slides mais feios que eu já fiz na minha vida, e eu volto para esse slide direto e reto, porque ele é tão feio que ele dá até o impacto. Então, o que engloba, algumas das coisas que englobam aqui a ocasião de consumo? É o onde que isso vai ser consumido, se a gente estiver falando do processo criativo de um drink, tá? Então, aonde? Qual que é o lugar? Qual que é o espaço? Define o espaço. Ele é um espaço mais fechado, é um espaço mais aberto, ele é de tijolinho, ele é uma parede branca, ele é mais clean, ele é mais intenso. Então, onde que vai acontecer esse consumo? Quando? É de manhã, é de tarde, é de noite, no fim da tarde, é um sunset, é uma balada? O quê? O que você está tentando vender para as pessoas? É uma long neck? É um drink engarrafado? É um coquetel super elaborado? Então, você tem que definir o que é que você está tentando propor ali para aquela ocasião. Claro, com quem? As pessoas consomem sozinhas, consomem juntos? É um grupo muito grande ou é um casalzinho? Tá? E por quê? Por que eles vão ali e por que eles vão fazer as escolhas em cima desse drink ou dessa bebida? E, claro, quanto? Quanto que as pessoas estão dispostas a gastar para aquela solução que você quer vender? A próxima delas é como. Como que isso vai ser executado? Como que isso vai chegar nele? É um delivery? É no local? O drink é feito na hora? O drink é feito antes? E, é claro, qual que é a cultura desse um local? Por exemplo, você vai num bar, a gente já viu N mil vezes o tanto que um Moscow Mule sai mais depois que sai o primeiro, naquela canequinha de cobre linda. E isso ajuda, os coquetéis que saem primeiro ajudam um pouco a moldar a cultura. E é claro, a gente pode ter um restaurante de culinária baiana ou uma culinária típica. Você tem que criar alguma coisa dentro daquela cultura. E é claro, o mood. O mood é o clima, a vibe do lugar, você tem que levar em consideração. Beleza? E é claro, você tem que considerar o que existe já solucionando esse problema. E eu vou dar um exemplo aqui relativamente simples, que é toda boca, em uma dada ocasião, já tem uma bebida preenchendo essa boca. Tá? O que está nessa boca que você está querendo colocar ou encher com o drink que você está criando, ou com o seu cardápio novo? Dada uma, vamos supor, imagina aqui que a gente está falando de uma festa sunset. Se o seu drink não existisse, o que as pessoas estariam consumindo nesse momento? E aí você vai listando isso tudo e a gente vai chegar no momento onde isso é extremamente importante. Tá? Por exemplo, se eu estou numa ocasião onde todo mundo está bebendo cerveja, eu quero que eles bebam um gin, o que eu vou fazer? Eu vou ter que propor soluções aonde eu consigo roubar o espaço dessa cerveja. Roubar entre aspas, né? Mas ganhar ou conquistar o espaço dessa outra bebida que já estaria lá. Por exemplo, no caso de um casamento ou no momento de brinde, o espumante é o dono da ocasião. O que você tem que criar para você conseguir conquistar aquela pequena ocasião de um brinde? Tá? Então, por exemplo, se eu estou num lugar onde todo mundo consome cerveja, qual desses dois coquetéis teria mais vantagem de ganhar espaço da cerveja? Um gin tônica, refrescante, gasoso, levemente amarguinho, ou um dry martini intenso, alcoólico, que você tem que tomar um pouco mais rápido porque ele não tem gelo.
provavelmente, à primeira vista, o Gin Tonic teria um pouco mais de probabilidade de ganhar um pouquinho do espaço da cerveja ali. Apenas um exemplo, tá? Isso aqui dá para conversar sobre isso durante muitas horas, beleza? E você tem que entender e anotar quais são as restrições culturais, de costume, de infraestrutura, de replicabilidade, de preço que você vai ter, mas você não pode, de maneira nenhuma, deixar essas restrições te prenderem no processo criativo. Elas não podem influenciar ainda. Você tem que anotar, colocar numa gaveta e esquecer, porque senão você vai ter dificuldade em criar ótimas soluções mais para frente na parte de geração de ideias. Beleza? Então, saiba das restrições, não aplique as restrições ainda. A gente vai chegar lá. E aí a gente entra na parte de geração de ideias. Licença, pessoal, tomar uma aguinha. Que é, muitas vezes, cada um desses etapas, cada autor chama de um jeito, tá? Muitas pessoas chamam de ideação, é onde você vai criar bastante, muitas ideias. E o importante aqui é você ter volume, um volume absurdo de ideias. E você tem que anotar absolutamente cada uma dessas ideias. Por mais malucas, até idiotas que você possa ter, você tem que anotar tudo, porque as ideias mais loucas podem ser combinadas lá na frente para te dar uma ideia absolutamente genial, tá? Então, as ideias mais absurdas, você tem que cuidar delas com muito carinho, que elas costumam ser a semente para uma ótima ideia no futuro. Então, mesmo que as suas ideias inicialmente estejam parecendo essa lata de lixo em chamas no meio de uma enxurrada, anote absolutamente tudo que for aparecendo na sua cabeça, tá? Você tem que usar uma ideia para puxar a outra. A gente vai entrar nisso também daqui a pouco. Beleza? E, claro, uma dica de ouro. Quem já acompanhou outras palestras minhas, etc., já me viu usando a Dona Palmirinha. E muita gente eu vejo na coquetelaria usando como referência uma receita da avó, ou a culinária da avó, alguma coisa assim. E normalmente essas ideias são as mais óbvias. E elas acabam sendo as mais rasas e as que menos impressionam. Então, realmente demora um tempo no seu processo criativo para você romper com as ideias mais óbvias. Mas, se você ficar nas ideias mais óbvias, você não vai ser uma pessoa muito criativa, você vai acabar tendo uma solução muito mundana, muito cotidiana para o problema que você está tentando resolver. Então, começa com as óbvias e tenta sair delas e vir com as loucas o mais rápido possível, porque elas realmente vão te dar uma inovação muito grande, tá? E, é claro, gente, como disse Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente vai se embasar muito em ideias que a gente já viu, e é claro, na coquetelaria, 99,999% dos drinks podem ser rastreados a um formato, a uma família de clássicos como inspiração. Pode ser que ela nem pareça mais esse clássico lá na frente, mas você tem que entender que uma ideia ruim pode se transformar numa ideia genial. Beleza? E aí a gente entra nas primeiras técnicas de geração de ideias. E aí eu vou falando das técnicas, eu vou dando pequenos exemplos rápidos, não vou entrar muito em profundidade em como executar, porque são várias delas, e eu prefiro dar para vocês, que vocês conheçam um pouco sobre as ferramentas e vocês consigam se aprofundar mais para frente, porque, sinceramente, se eu fosse entrar em cada um, a gente estava falando de uma palestra de uma semana, várias horas por dia, tá? A primeira dessas técnicas, que é uma das mais simples e que a gente já usa naturalmente na coquetelaria, chama Scamper, que é você substituir, combinar, adaptar, modificar, propor uma nova maneira de usar, eliminar ou reverter. E isso a gente pode estar falando de um drink, de um ingrediente dentro de um drink, de uma formulação, de uma família, de um conceito de um bar, etc. E eu vou dar alguns exemplos aqui muito rápidos, não vou entrar em todos, mas só para ilustrar um pouquinho. Então, por exemplo, substituir. Se você pensa num Negroni, você pode substituir o gin por um whisky americano e você vai ter um Boulevardier. Essa é a técnica de substituição. Muito fácil, todo mundo faz isso o tempo inteiro. Só que faz de uma forma natural, sem pensar que você ainda tem outras formas dentro dessa estrutura do Scamper para ser criativo também, como, por exemplo, reverter ou eliminar, que algumas vezes a gente usa menos, tá?
Outra é combinar duas ideias. Esse coquetel aqui é o El Imigrante, o coquetel do Nica para o Bacardi Legacy do ano anterior, que foi para o Global, antes do Tom. E ele juntou a coquetelaria italiana com uma coquetelaria tropical de drinks Swizzle. Então ele combinou duas coisas diferentes para criar um coquetel novo, tá? Uma outra forma de você utilizar essa família do Scamper é adaptar. Esse cara aqui é o Marcelo Serrano, que criou o Moscow Mule brasileiro com a espuminha, que todo mundo deve conhecer, e ele teve que adaptar. Ele não tinha um bom ginger ale ou um ginger beer para fazer o Moscow Mule na época do minibar, e a solução que ele acabou adaptando foi fazer uma espuma com sifão, e aí esse drink acabou virando um clássico brasileiro moderno. O Moscow Mule no Brasil, se não vem com a espuminha, ele basicamente não é um Moscow Mule. Então, ele teve que adaptar. Outra, modificar. Esse aqui é um coquetel meu, ele é um coquetel que estava no cardápio do Felipe Lafiel, que é o Mai Tai. Ele é uma releitura do clássico Mai Tai do Trader Vic, só que a gente trocou os rums para utilizar um rum que é o Bacardi 8, que todo mundo conhece, o Bacardi 8 anos, né? Um rum estilo cubano, e a gente tirou o rum agricole que muitas pessoas usam ali no Mai Tai clássico, e a gente colocou uma cachaça envelhecida em carvalho. Eu tirei o orgé, o xarope de amêndoa, e coloquei o xarope de castanha do Pará. Então eu modifiquei uma receita que é um clássico, dando uma cara um pouco mais abrasileirada para esse clássico chique, tá joia? E aí você pode também propor um novo uso. Um exemplo é esse coquetel que eu criei para Bombay no World Gin Day, que é um gin tônica quente. Então, em vez de ele ser um coquetel que refresca, ele era um coquetel que aquece. Coquetel muito, muito legal. Eu não estava conseguindo achar de jeito nenhum a receita dele de novo. Eu perdi meu caderno de anotações e foi roubado, na verdade. E eu acabei tendo que olhar na internet. Bom, enfim, você pode eliminar um ingrediente, um componente da receita, e você pode reverter sua receita. Por exemplo, fazer um dry martini com mais vermute do que gin, on the rocks, por exemplo, e é um estilo de drink que eu tenho gostado muito de tomar em casa. Então, passamos aqui pelo Scamper, é fundamental, é um pouco básico, mas a hora que você vê ele estruturado, você pode usar cada uma dessas estruturas pensando realmente em utilizar a estrutura para ter uma forma de geração de ideia. E aí, é claro, anotar absolutamente tudo, tá? Próximo é se você estudar forma e função de um drink que já existe, por exemplo, ou de um cardápio que já existe, ou um objeto que já existe. Então, para mim, um exemplo incrível é o coquetel Le Fils, que foi criado pelo Joe Macanta. Ele é um coquetel que foi criado para a ocasião de Oscar, de brinde, tapete vermelho, etc. Ele testava vários drinks e ele percebeu que não necessariamente eles emplacavam, principalmente em taça martini, porque as pessoas estavam se abraçando, se cumprimentando, e ninguém queria derrubar um coquetel na roupa de alguém ali no tapete vermelho. Então ele foi estudando por que as pessoas sempre pegavam espumante quando eu tinha coquetéis incríveis para oferecer. Ele estudando a forma e a função do espumante, o nível de acidez, o nível alcoólico, as características florais e frutadinhas, o Joe criou o Le Fils, que é um coquetel que ele criou para Grey Goose para ser servido no tapete vermelho. Vocês podem ver que ele tem o formato de um espumante, ele é claramente para roubar a ocasião do espumante ali. E isso só é possível fazer quando você entende a forma e a função que o espumante tem dentro de uma ocasião daquela. Legal? E aí você pode usar aqui forma e função também para analisar um ingrediente dentro de uma receita. Por exemplo, você está pensando na estrutura de um daiquiri. Então, rum, limão e açúcar. Qual é a função do açúcar aqui? Perdão, gente. Você poderia utilizar um outro ingrediente nessa fórmula básica de um sour que vai fazer um twist nesse. Então, o que o açúcar faz aqui? Ele dá um pouquinho de doçor, ele quebra um pouquinho a potência alcoólica do rum, ele equilibra o limão, ele ajuda a dar um pouquinho de textura. Então, você pode correr atrás de outros ingredientes ou pesquisar outros ingredientes que vão suprir a função de um ingrediente que você está tirando de um coquetel ou que você está acrescentando ali. Beleza? Faz sentido? Outra forma muito legal de gerar ideia é listar os atributos. Então, você pega um coquetel, você pega uma ocasião
ou você fala assim, eu vou precisar de um coquetel para essa ocasião ou para esse evento que seja mais alcoólico, menos alcoólico, mais cítrico, mais frutado. E você vai fazendo uma descrição do que você está buscando e realmente anotando. A gente faz isso com muita fluidez no mundo do bar, mas vale a pena você ir anotando. Por exemplo, é uma ocasião de comida, o que eu quero que esse coquetel tenha? Quem que ganha na ocasião de comida? Poxa, vinho muitas vezes, para essa culinária que eu estou trabalhando aqui, o vinho é o rei nesse momento, todo mundo come aqui com vinho, tá? Então, o que o vinho tem? Ele tem um leve frutado, ele tem um pouco de tanino, ele não é muito alcoólico, ele não é muito gelado, ele também não é servido quente numa caneca aquecida, ele serve numa taça um pouco maior, e aí você vai listando esses atributos, e foi mais ou menos assim que eu criei esse coquetel, que chama Little Weirdo. Ele é um coquetel muito doido, porque listando os atributos do que eu queria, esse é um coquetel que eu criei para uma série de guests que eu estava fazendo, aconteceu lá na Mixing do Rio, aconteceu no Sim, em alguns outros bares. Eu queria um coquetel que fosse fácil de consumir junto com comida, então eu não fui para uma graduação alcoólica muito mais alta, e eu me propus o desafio de criar um coquetel que fosse servido a temperatura ambiente, então sem gelo, sem aquecimento, tá? Temperatura ambiente mesmo, montado direto no copo, e que ele tivesse um elemento salgado e um elemento umami. Esse coquetel, ele não é para todos os públicos, mas os guests eram para um público muito específico de bartenders que gostam de provar coisas extremamente diferentes. Então, para essa uma ocasião, ele funcionou bem. Esse coquetel, ele é Bacardi 8 anos, Martini Reserva Rubino e um toquinho de Grey Goose e molho Wurz, que é um molho de soja que o pessoal usa muito na culinária europeia, e tem um toquinho de azeite por cima. Então ele é um coquetel em um estilo extremamente exótico e provavelmente ele funciona muito bem para aquela ocasião. Eu cheguei nele listando o que eu queria em termos de características. Tá? Próximo é associação e a dissociação, que é você conectar N ideias, e a gente vai falar disso quando a gente falar um pouquinho mais de mind mapping ali para frente, e você destruir ideias para tentar recolar elas novamente. Então, aqui eu trouxe o exemplo de um porquinho, né, um cofrinho de porquinho, você vai quebrar e você vai reconstruir o porquinho. Esse porquinho nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai aparecer de uma forma nova. E para mim, um dos melhores exemplos de coquetéis, e é um coquetel que eu absolutamente adoro e eu sempre faço em guests, é o Fruit Cup, que ele está na família do Pimm's Cup, né? O Pimm's é uma bebida e se consome muito o Pimm's Cup e o Fruit Cup na Inglaterra. E o Simon Difford entrou profundamente em como que era feito o Pimm's. Inicialmente o Pimm's, ele era uma mistura de bebidas alcoólicas e ele acabou virando uma bebida única, tudo em uma garrafa só. Se não me engano é o número 7, bom, não sei, não, é o número 1, que é o Pimm's à base de gin. E o Simon Difford fez uma intensa pesquisa do que seria aquilo ali se você fosse replicar em casa, e ele chegou num equilíbrio de, se não me engano, um pouco de gin, um pouco de vermute rosso, um pouco de licor de laranja, e esse é um drink que eu fazia muitas vezes nos meus guests, com essa combinação de gin, vermute, laranja, um toque de ginger ale, e uma fatiazinha de pepino, um splash de água, de vez em quando eu colocava um bitter, mas ele pegou esse coquetel, essa garrafa que existe, que é o Pimm's, destruiu ela nos componentes que faziam essa bebida e reintegrou dentro da série do Pimm's, do Fruit Cup. E aí, dá uma olhada lá no Difford's Guide, tem uma série gigantesca de matérias sobre esses testes e as variações. É um negócio muito bacana. É um dos drinks que eu mais adoro tomar quando tá quente. Legal? Outra maneira legal de buscar ideia, isso é algo que os designers, arquitetos, engenheiros fazem o tempo inteiro, e a gente faz também, é buscar referências em outros meios que não a coquetelaria. Por exemplo, você vai buscar uma referência na culinária asiática, ou na culinária brasileira, ou nas culturas africanas, ou na cultura italiana, e aí você vai trazer os elementos daquilo ali para o seu processo criativo. Mas você pode buscar através de, por exemplo, animais. O polvo inspirou a ventosa, ou plantas como esse carrapicho aí, ele inspirou o velcro. Você pode ir para sobremesas, apesar de ser um pouco mundano ali, muita gente já faz isso o tempo inteiro, você pode se inspirar
na música, você pode se inspirar na arte, bom, enfim, na literatura, claro, para trazer elementos, sentimentos ou qualidades desse seu ponto de pesquisa para o seu processo criativo. E aí você pode misturar. Claro, gente, você não precisa ir, agora eu vou fazer a busca de referência. Você pode ir misturando ela com o Scamper ou com outros processos criativos e uma ideia vai linkando na outra, tá? Outra técnica que é muito interessante é você criar uma narrativa da trajetória ou uma história fantasiosa para chegar na receita desse coquetel. A gente vê isso acontecendo muito em receitas para campeonatos. Esse aqui é o Brado Coquetel do Mário, que está concorrendo ainda ao Bacardi Legacy. Ele está criando uma narratória incrível sobre Solte Sua Voz e uma série de outros aspectos que ajudam ele. Mas você pode utilizar a narrativa para chegar na história do seu coquetel, como é, por exemplo, algo que o Nica fez no coquetel dele, né, o Ernesto Lara fez no coquetel dele do Legacy. Quem é muito bom em fazer isso, eu tenho certeza que várias pessoas da coquetelaria brasileira já viram, é o Matheus Cunha, que sempre tem uma contação de história muito legal quando ele vai apresentar os coquetéis dele. O que você pode fazer é trazer essa história para o processo de criação e não necessariamente para a apresentação depois que o coquetel está sendo feito. Bom, só um exemplo, não estou falando que o Matheus faz exatamente dessa forma, tá? Outra ferramenta que é essencial, é muito importante, e eu pessoalmente utilizo o tempo inteiro, é o brainstorming. Você pode fazer ela individualmente, mas ela funciona muito bem em grupos. É uma ferramenta que seria ideal a gente conversar durante muito tempo sobre ela. Eu aconselho vocês a irem no YouTube, buscarem vídeos sobre brainstorming, que eu não vou conseguir entrar em todos os aspectos dela. Mas basicamente é você fazer um toró ou uma chuva de ideias, mesmo que elas não pareçam necessariamente correlatas, vai anotando tudo em post-its, né, nesses papeizinhos adesivados ou num caderno ou numa folha, mas é importante que seja anotado e sempre, por mais absurda que a ideia seja, ela tem que ir para o papel. E um ponto relevante do brainstorming é que muitas vezes você faz em grupo. São várias pessoas jogando ideias ou criando post-its e colando numa parede, e é importante que esse grupo seja muito cabeça aberta e que uma pessoa não fique podando ou falando, ah, não, isso aí nunca vai funcionar, ah, não, isso aí não dá, ah, mas nós não temos dinheiro. Esse tipo de coisa esse tipo de atitude é absolutamente proibido numa sessão de brainstorming, porque uma ideia absurda e pode gerar uma ideia fantástica, mas ela foi podada por simplesmente, sei lá, o dono da empresa ou o gerente que estava lá e falou assim, olha, desculpa, mas isso aí a gente não tem dinheiro, então não dá essas ideias. E aí pode ser que uma linha inteira de pensamento tenha sido perdida. Então, pesquisa um pouco mais sobre brainstorming. Tem N livros, N vídeos super simples, mas se a gente for entrar profundamente em cada uma das ferramentas aqui, a gente não vai acabar nunca. Então, estou mais apresentando essa ferramenta e é uma das principais ferramentas de criatividade do que entrando profundamente nela. É uma ferramenta que você pode usar sozinho, você pode usar para gerar uma quantidade grande de ideias e você vai fazendo nos post-its, você vai reclassificando suas ideias, somando duas ideias, agregando mais, tirando algumas. Então ela serve nesse processo de gerar ideias e ele serve na próxima fase, que é a fase de filtro também, tá? Um outro ponto super legal, uma outra maneira super legal de ser criativo é o mind mapping, ou é a construção de mapas mentais. O mapa mental, você começa no meio da folha com uma imagem e uma palavra que descreve o que você está tentando resolver ou qual que é o seu problema, e você vai puxando ramos diferentes para tipos de assunto ou linhas de pensamento diversas. É muito importante no mind mapping você fazer o maior uso possível de imagens. Tudo que você for escrever no mind mapping, tenta reduzir a 1, 2 palavras, para você não tentar focar demais aqui na parte da geração de ideias. E principalmente aqui, é muito interessante como um conceito principal gera ramificações. Ele pode ir indo infinitamente e ele já tende a acontecer de uma forma um pouco mais organizada. Então ela serve para você gerar ideias e ela serve muito bem para você organizar durante a parte de filtro e seleção
organizando e gerando novas ideias. Essa é uma das ferramentas que eu mais utilizo. Perdão, pessoal. Tem como fazer ela digital, eu gosto muito de fazer ela num pedaço de papel, me dá um pouco mais de fluidez. Claro, digital é fácil você copiar e colar uma imagem, mas faça uso de imagens sempre, porque a gente pensa naturalmente de uma forma extremamente visual, e você ter imagens no seu mapa mental, no seu caderno de processos, no seu caderno criativo, te ajuda muito a gerar novas ideias e gerar novos ramos de pensamento. Eu convido super vocês a pegarem alguns vídeos na internet sobre Mind Mapping, que é uma ferramenta que vai literalmente mudar a maneira como vocês pensam, como vocês conseguem dissociar e fazer exercícios daquele tipo que a gente fez aqui, de para que serve isso aqui, para que a gente está querendo mudar, ou você pode se propor bom, uma série de linhas de raciocínio que não são necessariamente as mais lógicas através de um mapa mental, beleza? Lembrando que ele serve para geração de ideias e ele serve para o filtro e para a seleção também. Legal? Tem um último estilo de ferramenta criativa que é o flavor pairing ou food pairing, que é você ver sabores que tem alguma similaridade química, por exemplo, usando o site Food Pairing, que muitas pessoas conhecem, ou você usar um livro, como por exemplo o Flavor Bible, para ver sabores que normalmente são naturalmente combinados por grandes chefs ou coisas desse tipo. Então, o Food Pairing, aquele site, ele leva em consideração as moléculas em comum entre os sabores, e aí, de acordo com a teoria do site, esses sabores vão combinar um pouquinho melhor, eles tendem a combinar. E o Flavor Bible e o Flavor Thesaurus, eles são dois estilos de livro que você mostra sabores que são comumente utilizados junto por um chefe ou alguma coisa, ou uma pessoa que trabalha constantemente com sabor. Eles são muito bons e eles são interessantes, ao mesmo tempo, eles podem super limitar sua criatividade. Então, eu aconselho você a usar esses macetes aqui, ou essas técnicas de food pairing e flavor pairing, depois que você já tiver feito várias tentativas com as outras ferramentas. Muitas vezes eu uso o food pairing ou o flavor bible para criar, quando o coquetel está faltando uma pequena coisinha e você quer criar uma diferenciação nele. Mas nunca aconselho vocês a começarem o processo criativo com uma combinação de sabores assim. Deixa sua imaginação fluir um pouco mais e depois você vê o que ficou para trás ou alguma coisa que você não tinha pensado naturalmente através de uma ferramenta dessa, tá? Ele pode ser um pouco limitante realmente. Então, a gente saiu aqui agora da etapa de geração de ideias e a gente vai passar para o filtro e para a seleção. Lembrando que, gente, se você só tem 20, 30 ideias durante o processo de geração de ideia, provavelmente você não gerou ideia suficiente. Então não parta para começar a filtrar sem você ter um volume absurdo de ideias, muito mais do que você precisaria para um dado projeto. Senão você vai filtrar mixaria e você vai ter mixaria de resultado para trabalhar depois quando você for testar. Beleza? Então, na etapa de filtro, é uma etapa de organização, classificação, que você vai peneirar as ideias que você teve aqui. Então, você vai segmentando os estilos de ideia. Ah, eu pensei num drink assim assado, eu vou colocar ele junto com os sours, vou colocar essa combinação de sabor junto com as minhas exóticas. Ó, consigo roubar esse ingrediente dessa uma ideia e somar na outra. Pô, eu consigo reorganizar esse cardápio dessa forma aqui que vai ficar um pouco mais fácil para a pessoa entender. Ou, pô, eu posso pegar aquela ideia da gente abrir um bar de coquetéis com a ideia do restaurante de frutos do mar e a gente pode somar esses dois conceitos levando para um dado viés assim assado. Então você começa a fazer algumas associações e organizações e aí, depois que você já fez uma primeira rodada de associações e filtragens, você vai resgatar as suas restrições que você anotou e deixou de lado lá no momento do briefing.
Lembrando que durante a parte de geração de ideias, elas não entram de maneira nenhuma para não te restringir a ter uma boa ideia. Elas começam a aparecer aqui. Então, você abre o seu cofre onde você guardou as suas restrições para não deixar elas fazerem parte do seu processo de geração de ideias, e aí agora você começa a analisar, tá, quais são as restrições culturais que eu tenho, de costume ou de infraestrutura. Pô, não dá para o cara fazer o pré-preparo desse drink, ou aí então a gente vai ter que bolar uma nova solução. Pode ser um batch para servir esse coquetel, ele tem tudo a ver com a casa, mas a gente vai ter que fazer um batch ou fazer um pré-preparo mais intenso nele, porque na hora que o bicho está pegando, a gente não vai conseguir soltar esse drink na velocidade. Ou ele não é extremamente replicável, porque o ingrediente é muito raro, ou porque o preço dele é muito alto. Então você começa a buscar substituições dentro das suas ideias, ou reclassificando, e você vai roubando de outras. Sei lá, pô, sei lá, chartreuse está muito caro. Tá, qual licor herbal que você pode utilizar no lugar do chartreuse? E lembrando, a gente não testou nenhum drink aqui até agora, tá, pessoal? Isso vem na próxima fase. E é claro, você pode ter uma restrição de, pô, a equipe, eu estou fazendo uma consultoria, pô, a equipe lá não é extremamente do mundo da coquetelaria, são pessoas que vão estar aprendendo, então a aptidão de cada um ou o conhecimento que eles têm podem ser uma restrição para esse coquetel sair muito bem. Então você começa a levar esses fatores em consideração aqui enquanto você está fazendo o filtro e a seleção. Beleza? E aí, lógico, você volta, e eu emplaquei de novo meu slide mais feio do mundo, você volta a reestudar a sua ocasião para te ajudar na classificação e para rever qualquer ponto que pode ser super importante nesse seu processo de filtro e de seleção, tá? De novo, beleza. E aí, você começa a somar, juntar, criar conceitos, juntar possibilidades que você não tinha anteriormente vislumbrado. E é claro, isso é parte de uma classificação que é natural quando você faz um brainstorm, e o mapa mental pode ser extremamente importante durante essa fase de organização e categorização das ideias que você tem, tá? E aí, a hora que você já tem tudo um pouco mais estruturado, você tem umas várias ideias que, pô, fazem sentido, mas você não vai cortando tudo de uma vez, você deixa espaço ali para você trabalhar, testar mais. Vamos supor, você precisa de um coquetel, tenha várias opções de coquetel para a hora que você cair para dentro do bar para realmente testar, você conseguir ter opção e não ficar em um só, tá? Então tenha opções, mas já mais bem filtradas, mais concisas e mais coesas com o projeto que você está desenvolvendo. E aí a gente parte para a etapa de teste e de protótipo, tá? Que para nós, muitas vezes do bar, ela acaba não tão naturalmente indo lá para o início. Tem muita gente que vai testar coquetel antes de ter uma ideia totalmente formada. Primeira coisa que o cara faz é pegar uma coqueteleira e testar. Não, gente, passe pelas etapas de preparação, geração de ideia, da filtragem e seleção, para depois fazer os testes e os protótipos. Inclusive, vocês vão ter ideias muito mais criativas e vocês vão economizar ingrediente nesses testes, porque vocês já vão muito mais certeiro. Beleza? Então, agora é a hora de pegar a coqueteleira, pegar seus ingredientes e testar, sabe? E é muito importante você testar o equilíbrio algumas vezes, você testar guarnições diferentes. Aroma é super importante em coquetel e várias vezes a gente esquece de considerar aroma quando a gente está pensando nos ingredientes líquidos, tá? E começa a focar um pouquinho mais nos detalhes. Você pode começar fazendo testes um pouco mais grosseiros, até testando o coquetel num volume um pouco menor, se for um ingrediente muito caro ou for uma combinação de sabores que você nunca fez na sua vida, você não precisa gastar uma quantidade absurda. Mas vale a pena você realmente fazer quantos testes forem necessários para chegar no resultado legal, tá? E a hora que você está fazendo testes, tente fazer no ambiente mais próximo do que esse coquetel vai ser servido. Se for, por exemplo, um bar, se for possível. Se for um evento, normalmente não vai dar. Mas aí você já vai pensando o que poderia dar errado na fase de execução e o que você precisa já ir repensando ali enquanto você vai testando, tá? E aí, gente, anote absolutamente cada variação do coquetel que você faz. Anote de uma forma que você vai conseguir entender
que não vai molhar, que você não vai perder. Tem um caderninho de processo. Evite que ele seja roubado, como aconteceu com o meu, mas faça um caderno realmente de anotações, porque isso vai ser super importante para você lá na frente, tá? Se você puder, já escolha as taças que você vai usar para aquele coquetel, tem o gelo que você vai usar para aquele coquetel, tá? Para você conseguir recriar ele da forma mais exata possível. Alguma alternativa que você pode fazer é você pode convidar colegas bartenders, isso é muito importante, principalmente quando você está desenvolvendo um drink ou uma apresentação para um campeonato. Chame seus colegas bartenders, vem aqui ver como é que eu tô e tal. Você pode testar, se for um bar, por exemplo, você vai testar um cardápio, tenta testar com as pessoas o mais próximo possível do público-alvo, que tem algumas características similares ao público-alvo, que vai ser o público-alvo do bar. Sei lá, peça para os donos convidar os amigos dele, mas você tem que lembrar que você tem que estar em controle dessas pessoas. Você não pode deixar virar uma festa. Não é uma festa, é uma parte de um processo criativo muito importante. Se você começa a testar drink com um pessoal que está muito animadinho, que acha que foi para uma balada, no final, todos os coquetéis vão estar uma delícia. Esse aqui é o fato. Se você já passou por isso antes, você sabe muito bem como é que é. Você vai testar com os donos, os amigos dos donos do bar. No primeiro, eles são extremamente críticos aos coquetéis, são extremamente compenetrados e críticos. Eu não digo que eles estão criticando, eu digo que eles estão realmente esmiuçando o que está ali. E aí, no final, a galera não está acostumada a beber igual muitos bartenders estão, e todo coquetel começa a ficar uma beleza, porque a galera está mais soltinha. Então, tem que ter controle, você não pode mandar um coquetel gigante para cada um, porque a partir do terceiro, quarto, esses paladares ali não conseguem agregar muito para o processo criativo e para os aprendizados dessa fase de protótipo, beleza? E é claro, gente, tenha comprometimento com o que você está fazendo ali. Você cobre das pessoas o comprometimento também. Se você vai fazer um teste para um dono de um bar, que ele esteja comprometido com os testes e não, peraí que eu vou ter que sair para comprar mais salmão porque acabou. Cara, não dá. Hora do teste é hora do teste. Tenha foco, tá? Isso aqui realmente um processo. E esteja pronto para anotar tudo que essas pessoas vão te falar. Escute sem parecer que você está escutando. Então, deixa as pessoas comentarem ali e fica meio de canto de ouvido em pé para pegar alguma coisa que você pode adaptar. E aí você pode ser que você consiga adaptar na hora, ou pode ser que você tenha que voltar para a prancheta para redesenhar, tá? E então, para adaptar na hora, é muito importante você ter ingredientes ali para você substituir e trocar. Então, compre um pouco mais do que você vai realmente precisar e tem alguns ingredientes meio coringas, tá? E claro, garanta que a qualidade, a marca, o tipo e a disponibilidade desses ingredientes vão estar ali quando o bar for executar. Não adianta nada você fazer os testes usando uma marca de rum ou uma marca de xarope e a hora que o cara for comprar, ele vai comprar outra. Já virou outro coquetel. Então você tem que ser o mais fidedigno possível para fazer esses testes dos coquetéis com os ingredientes mais próximos do que você vai realmente utilizar. Eu me recordo uma vez que eu estava fazendo teste para um produto completamente novo que a Bacardi estava lançando, ele não tinha um coquetel que vai ser o coquetel dessa marca. A gente passou num supermercado, literalmente comprando absolutamente todos os ingredientes que poderiam ser utilizados nesse drink. Primeiro, a gente fez uma pesquisa de similaridade, de compatibilidade de sabor. Como era um produto novo, nem eu, nem ninguém da equipe tinha provado ainda, a gente saiu comprando todas as marcas de suco, todas as marcas de refrigerante, todas as marcas de mixers, tudo que era líquido e podia virar ingrediente, a gente foi. Eu lembro que a gente, assim, na primeira fase de teste, só isso mais isso, só 2 ingredientes, assim, a gente gastou quase uma caixa de produto só para entender o que combinava e o que não. Então, nessa fase de teste, você pode fazer ela de uma forma mais aberta e depois voltar para a fase de preparação ou para a fase de geração de ideias também, tá? E muito importante você combinar com o seu cliente, por exemplo, é quem paga por isso. Os ingredientes para fazer os testes dos drinks já estavam no valor da minha consultoria, ou não. Eu vou te passar uma lista e você vai comprar. E é importante até se auxiliar a pessoa nessa fase de compra, ser bem específico, para garantir que os ingredientes vão estar lá na quantidade ideal e eles vão estar lá na qualidade ou na marca
ideais, beleza? E aí, aqui a gente conclui a etapa de avaliação, tá? A etapa de teste, a gente vai para a etapa de avaliação. Gente, etapa de avaliação, muitas vezes as pessoas negligenciam. Sei lá, vai fazer uma consultoria, entrega um cardápio de bar, solta pro cara e depois não escuta mais do cara. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, mas você tem que ter feedback depois que você testar, você tem que avaliar, testar com o público algumas vezes, com a casa rolando de verdade, para ver se deu certo. Se você não quiser imprimir o cardápio, faz um quadro ou treina a brigada a oferecer os coquetéis novos que a gente está testando aqui. Cara, todo mundo adora isso, todo mundo vai querer saber, coquetel secreto. Então, a fase de avaliação é super, super importante para você poder corrigir algum equívoco ou alguma rebalanceamento de um drink que pode ter passado despercebido, tá? Então aqui você vai entender o que deu certo, o que não deu, vai reavaliar, vai fazer alguma correção. E é muito importante você usar essa parte de avaliação para você realimentar a sua cultura criativa lá atrás. Isso vai te ajudar a ter mais bagagem para a próxima vez que você for fazer um novo processo criativo. Tá? Não deixem de avaliar ou pegar feedback ou deixar realmente testar um tempo para colher aprendizados desse seu processo criativo. Tá? Controla os resultados. Se for uma casa nova que está abrindo, repara quanto tempo que as pessoas estão demorando ali para tomar aquele dado coquetel novo. Está descendo na mesma velocidade dos outros? Não tá. Uai, então pode ser que alguma coisa não está errada ali. Você pode observar ele numa outra mesa, ou você pode ir lá e conversar com essa pessoa e ter um feedback na hora. Você gostou do coquetel? Não, eu estava querendo uma caipirichia de morango coada, mas isso aqui é um dry martini. Eu não sei o que é isso. Então, assim, pode ser que a pessoa fez uma escolha errada, ou que a gente ofereceu o coquetel errado e o coquetel tá bom, ou pode ser que o coquetel realmente não esteja bom. E aí você vai ter que repensar e voltar para a prancheta lá atrás. Então, sempre tem que ter controle do que está acontecendo a hora que você for fazer a implementação ali. Você vai retroalimentar isso no seu processo criativo, tá? Então, volta, depois que você avaliou, alguma coisa não está legal, pode ser que você precise voltar lá para sua pesquisa na preparação. Pode ser que na geração de ideias você foi um pouco rápido demais, ou não gerou ideia suficiente, nada atendeu tão bem quanto você esperava. Ou pode ser que você não filtrou as ideias certas. Ou que simplesmente você tem que retestar na fase de protótipo um equilíbrio diferente para aquele coquetel. Legal? Então essa é uma maneira muito rápida de abranger um processo que muitas vezes demora muito tempo para se aprender. Sabe? Você pensa designers, arquitetos, uma série de publicitários, bom, etc. As pessoas não aprendem essa linearidade de pensamento, essa metodologia, de um dia para a noite. Eu tive uma dificuldade muito grande porque eu fui estudar design depois de eu ter estudado uma engenharia mecatrônica, que ela é extremamente certa, extremamente rigorosa, extremamente focada em otimizar e reduzir custo. E eu tinha que desenvolver uma maneira de abrir um pouco mais o meu processo criativo e não simplesmente ir na opção que é mais econômica, ou ela é mais direta, ou ela é mais forte, etc. Então eu tive um pouco de dificuldade com isso quando eu comecei a estudar design. E eu tive que realmente fazer o processo N vezes, do início até o final, da preparação até a avaliação, para conseguir realmente com que isso fique fluido. E hoje em dia eu não tenho que pensar em cada etapa, mas isso vai acontecer com vocês também a partir do momento que vocês percorreram essa trajetória usando essa metodologia algumas vezes. Beleza? Pessoal, a gente já está chegando no finalzinho aqui. Eu queria só fazer algumas pequenas lembranças. Lembrem que para você ser criativo, ser curioso ajuda muito, sabe? Expanda sua curiosidade. Isso é algo que só você pode fazer. Desperte em você mesmo aquele espírito infantil de o que acontece se eu jogar uma pedra nessa poça d'água? E começa a criar hipóteses na sua cabeça. Como é que a criança faz? Ela pega uma pedrinha e joga na poça d'água. Fala assim, eu acho que vai fazer um splash. Aí faz um splash. Aí ele, confirmou a hipótese que ele tinha. Aí ele vê uma pedra um pouco maior e fala assim, eu acho que isso aqui vai fazer mais splash. E ele vai testar
essa hipótese. Ele joga e faz mais splash. Aí ele pega uma pedra maior ainda, já com aquela ideia de que isso aqui vai fazer um splash maior ainda e joga lá e vai confirmar a ideia dele. O próximo passo da criança é pular na poça d'água. Então, eles são mini cientistas ali, testando hipóteses e desvendando e criando uma curiosidade natural que ajuda muito eles a serem ultra criativos e imaginativos durante essa fase da nossa vida. E todo mundo passou por isso em algum momento. Muitas vezes a gente acabou suprimindo essa nossa curiosidade. E, gente, claro, o processo criativo, e a sua cabeça, a sua criatividade, ela é como se fosse um músculo. Quanto mais você utiliza e quanto mais você esforça e você treina e você cria bagagem, mais natural todo esse processo vai ficar para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado a atenção de todos. Eu sei que é muito conteúdo. Eu fico super à disposição de vocês nas redes sociais. Vocês têm aqui embaixo meu e-mail e vocês têm meu WhatsApp também. Fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar alguma dúvida, para elogiar ou para falar que alguma coisa não foi muito legal nesse conteúdo. Estou sempre querendo aprender mais com vocês também. E se você tem algum coquetel que poderia ter sido um ótimo exemplo aqui nessa apresentação do BCB, fica à vontade para postá-lo, me marcar, ou me enviar, ou pedir feedback. É sempre um prazer conseguir ajudar todo mundo dessa nossa comunidade de bares, tanto aqui no Brasil quanto fora. Beleza? Se você deu um print de alguma parte dessa e você vai postar, por favor, lembrem de me marcar e marcar também a Mixing Originals. Tá ok? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Espero que vocês curtam bastante esse BCB Global Bar Week. Abraço.